O início das primeiras faculdades no Brasil se deu por volta do século XIX, no período joanino, mais precisamente a partir dos anos de 1808, em que surgiram faculdades militares e de cirurgia. Anos depois, nos períodos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, foram criadas várias outras faculdades, em que se tornaram polos do intelecto na era do Império. Anos depois, com a queda do Império e a ascensão do pensamento liberal no Brasil, em que a educação competia à sociedade e ao indivíduo, e não ao Estado, se deu o início da abertura de faculdades privadas, passando de 56 faculdades privadas já nos primeiros anos de Brasil República, totalizando 70 faculdades, considerando as públicas. Naquela época, a população do Brasil era cerca de 17 milhões de habitantes e desse total, a taxa de analfabetos girava em torno de 70%. Ou seja, quem podia cursar ensino superior estava muito à frente da população brasileira, tendo muito prestígio perante a sociedade. Décadas depois, mais precisamente entre 1960 e meados da década de 70, foram surgindo outras faculdades pelo Brasil afora. Entretanto, a taxa de analfabetismo ainda era alta. Consequentemente, havia poucas pessoas intelectualmente cursando ensino superior no país. Portanto, a concorrência no mercado de trabalho não era grande. Até porque o ensino superior nessa época tinha o objetivo de formar cabeças pensantes, pessoas capazes de solucionar problemas complexos que a maioria das pessoas não conseguiria resolver. Assim, quem se formava em qualquer graduação já estava bem à frente da maioria da população. Não à toa, muitas das pessoas que se graduavam nesse período tinham grandes chances de serem contratadas e, até mesmo, com bons salários, tendo pouca dificuldade de adquirir imóvel e carro, por exemplo. Se até para estudar uma graduação era algo muito bem visto naquela época, imagine se conseguisse um título de mestrado ou doutorado, o que era algo muito difícil de acontecer, sendo que a maioria desses cursos de pós-graduação stricto sensu se concentrava em grandes centros ou até mesmo nas capitais brasileiras. Infelizmente, a atual visão de ensino superior é outra. Se antes a graduação era algo de prestígio, hoje é só mais uma etapa comum na vida de um recém-adulto que acabou de sair do ensino médio. Com a abertura de diversos polos privados de ensino superior por todo o país, a ideia da graduação atualmente não é a mesma. Os dados sobre a atual situação do ensino superior não agradam nem um pouco a classe de jovens que querem fazer a diferença no país. Para se ter ideia, o Brasil concentra um total de 2.364 instituições de ensino superior. Se dividir o número da população brasileira pelo número de faculdades, temos aproximadamente um total de uma faculdade para cada 90 mil habitantes. Parece pouco, não é mesmo? Entretanto, se compararmos aos números da China, Estados Unidos e Europa, veremos que há uma fábrica de faculdades no país, sendo um ativo de massificação do ensino superior, levando pessoas a crer que serão únicas no mercado de trabalho. Mas a realidade é outra. Vemos cada vez mais jovens se formando e encontrando uma fraude à vista, tendo seus anos de estudos jogados fora, e ao se formar estão encontrando outro caminho, como trabalhar de motorista de aplicativo, vendedores ou outros serviços que não era de sua expectativa quando estava cursando a graduação. Ou seja, o sonho não se tornou realidade, tendo que correr atrás de outras formas de trabalho para sobreviver. Para representar uma situação real, podemos seguir de exemplo a Faculdade de Direito, em que no início do século XIX era visto como um curso de grande prestígio pela população brasileira, em que, ao formado, dificilmente seguiria outro trabalho senão os lastros do direito, como advogado, juristas ou outras formas de trabalho de grande influência à época. Porém, a realidade atual é outra. Temos centenas de faculdades de direito, ao qual, quando formado, mal consegue emprego e, quando consegue, na maioria das vezes é mal remunerado, tendo em muitos casos situações em que mal consegue pagar suas contas básicas, levando ao advogado recém-formado procurar outras profissões,
Claro que há chance de conseguir um bom emprego ou alavancar a carreira por conta própria, mas isso representa a minoria dos que se formam em direito. Esse exemplo pode ser representado em várias outras profissões, sendo a ideia é a de que a massificação do ensino superior tomou conta do Brasil, ou seja, com muitos graduados no mercado de trabalho, acaba se tornando mão de obra barata. Lamentavelmente, essa informação não é repassada aos jovens que estão saindo do ensino médio e indo naturalmente ao ensino superior com a falsa perspectiva de um futuro promissor garantido. Somado a isso, há poucos anos atrás foi criada cursos de ensino superior à distância, os chamados EAD, bastando que o graduando tenha apenas computador e acesso à internet para ingressar ao curso desejado. Ao pensar de uma maneira mais prática, é realmente algo muito bom, até porque o acesso à educação em alguns lugares do Brasil é extremamente complicado, em razão da baixa infraestrutura. Entretanto, levando em conta que a maioria dos egressos do ensino médio ao ensino superior não tiveram uma base forte de estudos, assim acabam não tendo a disciplina adequada para estudar de maneira eficiente. Somado a isso, pode-se deduzir que o curso de EAD não é tão eficiente quanto uma sala de aula em que o aluno está frente a frente com o professor, se socializando e debatendo temas que poderiam agregar ao conhecimento científico. De todo modo, houve uma universalização do ensino superior. Ao pensar de uma maneira otimista, há bons EADs e há quem consiga se dedicar. O fato é que quem deseja realmente cursar ensino superior em razão de algum sonho de se tornar engenheiro, advogado, psicólogo, etc., precisa saber da realidade das graduações e do mercado de trabalho no Brasil. Se antes ser diplomado em uma graduação era sinônimo de prestígio, atualmente acaba se tornando só mais um número perante o mercado. Veja, se realmente é o seu sonho se tornar um advogado, engenheiro, farmacêutico ou qualquer outra profissão tradicional, vá em frente, tenho certeza que será um ótimo profissional e agregará muito à sociedade. Mas se você não tem certeza em qual carreira ingressar, não despreze outras formas de conhecimento, como empreendedorismo, aprender um novo idioma para trabalhar em uma empresa estrangeira, tecnólogo, programação, etc. Ou seja, outras formas de conhecimento que vão na contramão da linha de produção que a sociedade impõe. E o que esperar do futuro das profissões tradicionais no Brasil? Qual a sua opinião sobre o ensino superior e a sua relação com o mercado de trabalho? Diga nos comentários. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe seu like.